Gente, bom dia. Então, a aula de hoje vai ser sobre genética bacteriana, tá? Qual que vai ser a importância da genética bacteriana? Qual que é a diferença entre as células bacterianas com as células humanas? A diferença do genoma bacteriano com o genoma humano é que o genoma bacteriano é uma única fita de DNA circular, tá? Portanto, ele é haploide. Essa função tem que estar bem gravada para vocês. Por exemplo, bactéria não tem cromossomo, tá bom? Bactéria vai ter uma única fita de DNA circular. Aqui. Um outro tipo de DNA presente nas células bacterianas é o plasmídio. Eu falei do plasmídio em aulas. O que são os plasmídios? Os plasmídios são DNA extracromossomais, que normalmente têm como função passar o gene da resistência de uma bactéria para outra, tá bom? O DNA cromossomal é essencial para a bactéria. Sem DNA cromossomal, a bactéria não consegue sobreviver. Agora, sem plasmídio, ela consegue sobreviver. Ela pode ter ou não ter plasmídio. Agora, DNA, ela sempre tem que ter o DNA cromossomal. Quais são as generalidades? Vocês têm que entender a diferença entre gene, genótipo e fenótipo. Tá? Gene é um fator hereditário que controla características. Genótipo é um conjunto de genes. E fenótipo é aquilo que expressa. Por exemplo, no DNA bacteriano circular, haploide, uma única fita dupla de DNA, está presente diversos genes. Um conjunto de genes vai ser o genótipo, e aquilo que ela expressa vai ser o fenótipo. Por exemplo, a cápsula bacteriana é um fenótipo da bactéria. Como é composto o DNA? O DNA bacteriano é composto exatamente igual ao DNA humano. Tá? Ele é composto por um carboidrato, que no caso do DNA é uma pentose, uma base nitrogenada e um ou mais grupo fosfato. E as bases nitrogenadas podem ser citosina, adenina, timina, guanina e, no caso do RNA, uracila. Então, durante o DNA é formado por um conjunto de nucleotídeos. E como é formado os nucleotídeos vai ser formado por uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina, por um grupo fosfato e por um carboidrato, que no caso do DNA é a pentose. Assim como o ser humano, as bactérias também sofrem de processos de replicação, transcrição e tradução. O dogma central da biologia molecular também vale para as bactérias. E o que é o dogma central da biologia molecular? Nada mais significa que um DNA pode se autorreplicar, pode se transcrever em RNA mensageiro e pode se traduzir a uma proteína ou uma enzima. Assim como as células humanas, as bactérias também sofrem de replicação, tá? Porque uma pode virar duas, virar quatro e etc. Assim como o DNA humano, as bactérias também produzem as suas enzimas, as suas proteínas. Por isso que ela sofre pelo mesmo dogma central da biologia molecular. Existem só algumas diferenças que eu vou estar passando. Por exemplo, na replicação do DNA, o processo vai ser o mesmo. O que vocês têm que ter em mente? Bactéria não tem cromossomo, tá? Bactéria vai ter apenas uma dupla fita de DNA circular. Isso faz com que a replicação bacteriana seja um pouco mais facinha do que a nossa, né? Para o começo da replicação bacteriana, vai ter um ponto de replicação, de início de replicação, que é o que a gente chama de ORIC-C, que é a origem de replicação. O que eu quero dizer com isso? A bactéria não vai começar a replicar o seu DNA, o seu material genético em qualquer lugar, tá? Ela tem que ter uma origem de replicação, ela tem que ter um ponto de começo. E esse ponto de começo é chamado de ORIC-C, origem de replicação. As etapas de replicação vão ser exatamente iguais às nossas etapas de replicação. A primeira coisa que vai estar acontecendo vai ser a helicase, que ela quebra a fita de DNA e expõe as bases nitrogenadas. A topoisomerase, que desenrola
a fita de DNA para ele case a primase. A primase é uma enzima que vai sintetizar os primers. E o que são esses primers? São um conjunto de ribonucleotídeos que é necessário para que a DNA polimerase consiga se ligar e consiga fazer a sua replicação. Porque a DNA polimerase, ela não liga no DNA sozinho, tá bom? Ela necessita de alguém que comece o serviço para ela terminar o serviço. Vamos dizer que ela é preguiçosa, ela não consegue começar sem ter alguém que antes comece com ela. E essa pessoa vai ser a primase. Então, a primase vai sintetizar os primers, e a partir dos primers, a DNA polimerase se liga e continua a sua replicação. Assim como no DNA humano, no DNA bacteriano, a replicação vai sempre ocorrer no sentido 5' 3'. O sentido não muda, tá bom? O que muda é que o DNA bacteriano é uma única fita de DNA, uma dupla hélice circular. A replicação não tem nenhum segredo. Qual que é a grande diferença do DNA humano para o DNA bacteriano? Ocorre na transcrição, tá bom? Durante a transcrição, vai ter alguns genes reguladores da transcrição. E esses genes vão ser os óperons. Os óperons estão presentes apenas nas células procariotas e em algumas eucariotas, mas é muito raro. O óperon está presente na maioria das células procariota. Por exemplo, as células humanas não têm óperon. E o que vai ser esse óperon? O óperon vai ser uma sequência de genes, uns grupos de genes que são reguladores da transcrição. Por quê? Pensem comigo. O DNA bacteriano é uma fita dupla de DNA, né? E uma hélice dupla de DNA circular. Quando a bactéria quer transcrever e traduzir uma determinada proteína, uma determinada enzima, ela não pode traduzir e transcrever o seu DNA inteiro, certo? Porque necessariamente aquele gene da proteína vai estar presente num pedacinho só. Porque ela só quer uma proteína, ela só quer uma enzima, ela não quer o seu DNA inteiro. Ela não vai gastar energia à toa. Para que isso aconteça, é necessário alguém que regule a transcrição. E essa pessoa que regula a transcrição é chamado de óperon. Então, o que são os óperons? É uma sequência de gene responsável por regular a transcrição das proteínas das enzimas bacterianas. E como está composto esse óperon? O óperon é dividido em gene promotor, operador e estrutural, tá bom? O gene promotor é um lugar onde a RNA polimerase vai iniciar a transcrição. Assim como na replicação, na transcrição é necessário também um ponto de início. O ponto de início vai ser o nosso gene promotor, tá bom? O gene promotor vai ser o lugar responsável onde a RNA polimerase vai se ligar para transcrever o seu material, para transcrever a proteína. O gene operador, esse daqui é muito importante. O gene operador vai ser o responsável que vai regular a transcrição da proteína, da enzima, vai regular a transcrição do gene, tá bom? Ele vai funcionar como um interruptor. Ele pode ligar ou desligar a transcrição. Vai ser ele o responsável por deixar ocorrer a transcrição ou por não deixar. E os genes estruturais são os genes que vão sintetizar a proteína em si. Por exemplo, aqui eu dou um exemplo de 3 genes estruturais diferentes. O que são esses 3 genes? São 3 genes que juntos vão fazer uma enzima só, tá bom? Então, entendam, o controle da expressão genética é feito pelo óperon. O óperon é um conjunto de genes que regulam a transcrição genética. Como é composto esse óperon? Ele é composto por gene promotor, gene operador e os genes estruturais em si. O gene promotor é um local onde a RNA começa a sua transcrição. O gene operador atua como interruptor, tá? O promotor
vai ser o regulador, o interruptor. Ele pode ligar ou desligar a transcrição. E os genes estruturais vão ser os genes que sintetizam as proteínas em si. Aqui, gosto muito dessa imagem, mesmo ela estando em inglês, vamos lá. Existe um óperon muito estudado, que é o óperon da lactose, tá? Que é o da LAC, o óperon LAC, que a gente chama. O que é isso? Existe uma determinada bactéria, pode ser a E. coli, vamos dar, por exemplo, a E. coli, que ela necessita quebrar a lactose, digerir a lactose para poder consumir e gerar energia, tá bom? E para digerir a lactose, ela necessita de uma enzima que quebre a lactose para ela. Essa enzima está codificada em um óperon, tá bom? E aqui está presente, ó. São 3 genes estruturais, LAC-Z, LAC-Y e LAC-A. Esses 3 genes vai dar uma enzima apenas, a enzima responsável pela quebra da lactose. Como que é feito isso? Vamos supor, a bactéria está presente no meio, que tem muita lactose para ela poder digerir e conseguir energia. Vendo isso, a bactéria necessita de uma enzima que quebre a lactose. Portanto, a RNA polimerase vai se ligar na sequência que a gente chama de promotor, certo? Promotor é o lugar onde começa a transcrição. A RNA polimerase, se ligando na sequência do promotor, ela começa a transcrever a enzima que ela necessita para quebrar a lactose. Feito a enzima, ela fez um punhado de enzima para quebrar a lactose. Acabou a lactose no meio. Não tem mais necessidade de continuar fabricando a enzima. Então, vem o que a gente chama de repressor, se liga ao operador e barra a RNA polimerase. Ela interrompe a função da RNA polimerase. Não deixa que a RNA polimerase continue transcrevendo a sequência de genes necessárias para fazer a enzima. Tá bom? Então, isso aqui é de extrema importância. Entendam. Para acontecer a transcrição bacteriana, é necessário regulação. Quem regula a transcrição bacteriana são os óperons. Os óperons é um conjunto de genes reguladores da transcrição bacteriana. Como é composto um óperon? Um óperon é composto por um gene promotor, um gene operador e um gene estrutural. O gene operador vai ser a sequência onde vai começar a transcrição. O gene promotor vai atuar como interruptor. Ele regula, vai ligar ou desligar a transcrição. E os genes estruturais é onde estão presentes os genes para sintetizar as proteínas em si. Tá? O exemplo que eu dei é o exemplo da lactose. Se em um meio está presente muita lactose, é necessário uma enzima que quebra essa lactase, certo? Para isso, é necessário transcrever essa enzima. Aí, então, a RNA polimerase se liga na sequência promotor e começa a sua transcrição. Acabou a lactose no meio, não necessito mais de enzimas. Então, vem um repressor, se liga no operador e interrompe a transcrição da RNA polimerase, porque não tem mais necessidade de fazer essa enzima. Esse processo de óperon, esse processo de regulação, só acontece nas células bacterianas. Tá? Existem algumas exceções? Existe. Mas gravem que esse processo aqui só acontece em células procariotas, que é o processo de regularização do gene através do óperon, tá bom? E a tradução vai ser feita assim como é feita nas nossas células. Os ribossomos vão se unir, vão traduzir o RNA mensageiro e vai ser feita a proteína final, que no caso que eu dei, da lactose, era uma enzima. Vai ser feita a enzima final para quebra de lactose. As variações genéticas acontecem em bactérias, tá bom? Tudo está possível de sofrer mutação. E as bactérias não fogem desse preceito.
Existem mutações letais e não letais. Isso vocês têm que ter em mente. Uma mutação não letal, por exemplo, é quando a bactéria adquire uma resistência a um antibiótico novo. Ou, por exemplo, sofre uma mutação genética e vem a desenvolver uma cápsula. Tá bom? São mutações não letais, são mutações que ajudam a bactéria a sobreviver. Agora, mutações letais são, por exemplo, mutações que acontecem de trocar o peptidoglicano por uma outra substância. Isso vai fazer com que ocorra uma desestabilização da parede e a bactéria venha à morte. Ela não sobrevive. A reprodução bacteriana. Isso daqui eu passei na primeira aula, tá bom? Qual que é a importância de saber isso daqui? É na bipartição, onde é que vai acontecer a replicação do DNA para uma célula bacteriana se dividir em duas. E como é feita a replicação do DNA? Feita quase igual a nossa. Então, da aula de hoje, faça um resumo sobre replicação do DNA bacteriano. Lembrem que o DNA bacteriano é uma dupla fita de DNA, só que ela é circular e é uma única, tá? Ela é única aqui, é uma dupla fita de DNA circular. Ela não tem cromossomos. Como é feita a replicação de DNA? Existe uma origem de replicação, que é chamada ORIC-C. A helicase vai abrir a fita de DNA, expor as bases nitrogenadas. A topoisomerase vai desenrolar a fita. A primase vai sintetizar os primers, que são sequências de ribonucleotídeos necessários para DNA polimerase se ligar. E a DNA polimerase vai replicar o resto da fita. E o mais importante da aula de hoje, entender a transcrição. Tá? A transcrição vai ser regulada pelos óperons, e os óperons estão presentes apenas nas células bacterianas. O que são os óperons? São uma sequência de genes, um conjunto de genes reguladores da transcrição genética. Como está composto o óperon? Pelo gene promotor, gene operador e gene estrutural. O maior exemplo, mais fácil de entender, vai ser o óperon LAC, tá? Que a gente chama, que é o óperon responsável pela regulação da enzima para quebrar lactose no final. Como que acontece o óperon? A RNA polimerase se liga na sequência promotora e, se necessário, produzir a enzima para quebrar a lactose, ela produz. Se no meio não tem lactose, não é necessário essa enzima, vem um repressor e interrompe a RNA polimerase, tá? E a tradução, que não tem segredo nenhum. A tradução acontece como acontece na nossa. Os ribossomos se ligam, traduzem a sequência de RNA mensageiro e fazem a proteína, fazem a enzima necessária para a bactéria. E lembrar também que acontecem variações. Pode ocorrer mutações, podem ser mutações letais ou não letais. As não letais, por exemplo, cápsula que antes a bactéria não tinha, resistência a antibióticos, ela pode vir a desenvolver um flagelo. Mutações letais são mutações que vão interferir na função e vão impedir que a bactéria sobreviva. Tá bom? Bom, de genética bacteriana é só isso. Muito obrigada, gente.